Dr. Drauzio Barreira é o diretor do departamento do DATE aqui no Brasil. O DATE foi bastante presente nessa conferência. O governo brasileiro fez todo o esforço possível para trazer a conferência para o Brasil. Primeira pergunta que eu tenho que lhe fazer: qual é a sua análise em relação a essa semana intensa, muito intensa, né? É muito bonito ver o mundo lidar com o HIV ainda como lida. Pode ter saído um pouco da pauta dos meus amigos veículos de comunicação, mas do compromisso das pessoas não saiu. Não, obrigado, Roseli, é um prazer falar contigo e a gente está nisso há muito tempo já. Eu tenho uma avaliação muito positiva de tudo que aconteceu, está acontecendo nessa conferência, né? Muito aliviado por estar chegando sexta-feira, ter sobrevivido, foi uma agenda insana, mas plenamente bem-sucedida. Nós passamos o último ano negociando a última tecnologia que nós precisávamos incorporar, queríamos incorporar ainda nessa gestão, que era a questão da PrEP de longa duração, PrEP injetável. Agora já começamos a falar em PrEP oral de longa duração, né? Houve assinatura de memorando de entendimento entre a empresa Merck e a Fiocruz, com a participação aí do governo brasileiro, acompanhando esse processo de desenvolvimento e futura negociação para incorporação aqui no SUS também. Mas acho que assim, a grande questão da conferência para nós sempre foi, desde o planejamento, colocar o acesso no foco das discussões. Então, assim, a gente sabia que a tecnologia seria a pauta, a PrEP seria a pauta, outras tecnologias seriam pauta, tecnologias duras, mas o acesso permanece sendo o grande desafio para o mundo todo, né? E para a gente também. Então, termos negociado ao longo do ano, não termos conseguido chegar a um acordo, e na véspera, horas antes da abertura, termos fechado um acordo com a GSK e a introdução do cabotegravir, e é importante que se diga, nós vamos, já havia sido submetido o dossiê para incorporação na Conitec, que terá reunião na semana que vem em Brasília, 5 e 6. Nós vamos então discutir a incorporação do cabotegravir no SUS, e a partir daí tem todo o processo que nós conhecemos, né? Consulta pública, uma nova reunião da Conitec para sacramentar a incorporação ou não, mas a gente espera que, por final de setembro, a gente já tenha definida aí a incorporação e o processo de aquisição ainda no ano de 2026. Esse é o nosso objetivo, e a gente consegue terminar o ano entregando essa tecnologia que a gente vem há tanto tempo querendo, e a sociedade civil vem demandando há tanto tempo dentro do Sistema Único de Saúde. Fora isso, eu acho que o que pautou e pautará ainda nos próximos anos todas as discussões em torno da AIDS é a questão do financiamento, a crise global de financiamento, e o Brasil teve um papel, está tendo e terá, de muito destaque na conferência e na saúde global, pelo fato de não ser dependente de doações ou de financiamentos externos, né? O SUS é algo que todo mundo fica impressionado, como pode um país desse tamanho garantir a saúde como um direito humano, um direito universal, né? E um dever do Estado. E acho que aqui a gente colocou o Brasil nesse holofote, nesse lugar, sendo, ao mesmo tempo, um paradoxo, né? É um desafio para os países ricos e uma inspiração para os países em desenvolvimento. Então, acho que não vi, sou uma pessoa suspeita para comentar, né, como co-host local, mas só vi elogios à organização, ao conteúdo, ao teor das discussões, aos participantes, e foram 7.000 pessoas, né, mais de 7.000 pessoas. Isso não é pouco para uma conferência organizada no Sul Global, né, em um país em desenvolvimento. Alguma mesa que ele chamou a atenção que você queira comentar conosco? Eu vou pecar aqui pelo o sobrenome do cientista, mas Rafael, primeiro nome, Lenovitch, eu sou ruim de nomes. Mas ele falou da tecnologia dura e de todas as ferramentas de inovação para a eliminação do HIV e da AIDS como problema de saúde pública. Me impressionou muito, é óbvio, a gente já sabe, mas assim, o apanhado de todas as tecnologias disponíveis hoje no mundo
são mais do que suficientes para eliminar a AIDS até 2030. A questão, novamente colocada, e aí a mesa para mim foi importante nesse sentido, é você mostrar que nós temos tudo, mas essa tecnologia não chega às pessoas que mais precisam. A questão da equidade, que para a gente é um princípio, né? Então, esse contraste entre a disponibilidade dos países ricos, né, terem todas as ferramentas e a dificuldade de chegar a quem mais precisa, é o grande marco para mim dessa conferência. Falando em equidade, nós sabemos que o Ministério da Saúde teve uma reunião ontem, né, na quinta-feira, com representantes da Gilead em relação ao lenacapavir. Avançou alguma coisa? Relativamente. Eu acho que nós conversamos com todas as grandes empresas farmacêuticas que produzem medicamentos para HIV/AIDS. Como eu já disse, avançamos aí no memorando de entendimento com a Merck, conseguimos um pré-acordo, né? Agora vamos discutir a incorporação do cabotegravir. E com a Gilead, ontem tivemos uma reunião, o próprio ministro participou para discutir a questão do lenacapavir, mas nada imediato. Acho que há uma perspectiva até de incorporar o lenacapavir como uma droga de resgate para tratamento, é importante, mas como PrEP injetável, no curto prazo, não chegamos a um acordo em relação aos preços. Por que a empresa continua querendo 1.200 dólares ao ano por paciente? O governo ofereceu 400 dólares? O preço da empresa eu não sei, eu sei o preço que o Brasil oferece. Sim. E o Brasil ofereceu às duas empresas, tanto a GSK Vive quanto a Gilead, 400 dólares por pessoa ano. Essa proposta foi aceita por uma, mas não foi aceita por outra. O que você acha da postura da Gilead neste momento? Veja, esse congresso colocou a possibilidade do Brasil trazer para o SUS, tá certo? Que é o sistema que nós sabemos que é, tecnologias importantes em relação às questões ligadas ao HIV e tudo mais. O que você acha da postura da Gilead? Está perdendo o bonde da história, será? Eu acho que nós já poderíamos ter tido um acordo com as duas empresas desde o ano passado. E poderíamos estar na vanguarda da implantação das duas drogas injetáveis desde 2025. Então, eu acho que quem não entrou está perdendo e estará perdendo muito mais, porque a gente vai fazer uma implantação muito rápida e queremos fazer chegar, justamente a questão da equidade, queremos fazer chegar essa nova tecnologia para aquelas pessoas que não têm conseguido adesão ao tratamento oral, especialmente as pessoas transgênero, travestis, as profissionais do sexo, os jovens. A gente tem tido um problema da adesão da juventude à PrEP oral e todas as pessoas mais excluídas, né? A gente tem aqui camadas de exclusão e a gente observa que quanto mais excluída, mais pobre, a questão também da raça, cor é super importante. Você vê o perfil do usuário de PrEP no Brasil, a gente tem mais de 70% homens gays, homens que fazem sexo com homens, brancos, de alta escolaridade, concentrados nos grandes centros urbanos, especialmente São Paulo, Rio. Então a gente quer chegar justamente aos mais excluídos e essas tecnologias vão permitir que a gente expanda essa população. Século XXI. A gente com tantos avanços quando falamos da questão do HIV, por que a indústria segue sendo tão intransigente quando a história está mostrando que o caminho é outro? Eu não vou responder pela indústria, eu deixo que eles respondam. Eu gostaria muito de ver realmente uma postura com preocupação mais social, né, que incluísse... e aí na minha leiga lógica, eu acho que a escala é importante. Se a gente pode oferecer um produto bom, a um preço acessível, nós teríamos muito mais gente, aí é uma questão de escala, talvez, mas aí acho que a lógica dos negócios, eles devem responder. Doutor Hidrauro, de 0 a 10, uma nota para a resposta que o mundo construiu no combate à AIDS? Olha, essa apesar de ser uma questão matemática da nota, ela é relativa também, porque acho que o mundo avançou muito. Nós temos todas as tecnologias, então, em termos teóricos, a gente poderia dar uma nota muito alta. No entanto, a desigualdade, né, a disparidade regional, social, econômica, faz com que essa nota baixe,
especialmente no último ano, com essa crise global de financiamento, em que você vai ter certamente uma piora desse cenário epidemiológico em todo o hemisfério sul, especialmente na África, na Ásia, na América Latina talvez. Então eu não daria mais do que 7. 7. Agora vamos ver se ele tem uma certa humildade. Brasil, que nota que você daria? Bom, você sabe que eu sou muito suspeito, mas eu não sou ufanista. Eu acho que muita coisa precisa ser feita ainda. Esse exemplo que eu dei do usuário de PrEP, ele pode ser expandido também para o cuidado. A gente consegue oferecer o melhor do SUS para uma parcela muito significativa da população, mas não para todos. Então nós temos aí a população negra, a população indígena, quilombola, a população que vive longe dos centros urbanos, a população prisional, população em situação de rua, população trans. Então a gente ainda falha na oferta efetivamente universal na cascata de cuidado, desde a promoção até o tratamento. Então eu diria que o Brasil está bem melhor do que o mundo de modo geral, mas eu daria 8,5. Tá bom, a nota boa. A importância dessa conferência acontecer no Brasil, na América Latina, para a nossa região? Como eu comecei falando, eu acho que essa conferência ela cumpriu todos os objetivos que a gente esperava. E a gente sabia disso, a gente sabia que era uma oportunidade, podia ser um tiro pela culatra também, né? Mas a gente sabia que trazer o holofote para o sul global, e especialmente para um país que não depende de financiamento externo, era muito arrojado, e isso tem sido, não sou eu que estou dizendo, está todo mundo falando do modelo brasileiro. Eu estava agora na sessão plenária, o orador, o mediador, estava falando do diferencial que você tem um país da dimensão do Brasil que consegue oferecer saúde universal, acesso universal. Isso é muito importante, porque uma coisa é as pessoas ouvirem falar, alguém falar no Congresso, outra eles estarem aqui. Nós tivemos, não vou citar aqui por questões éticas, mas tivemos autoridade da saúde global que precisou de um atendimento e usou a rede SUS, né? Então, assim, comentando depois, que coisa maravilhosa você poder ser um estrangeiro, chegar aqui, passar mal e ter acesso a... Claro que a gente sempre pode melhorar, mas o fato das portas estarem abertas para toda a população, independentemente de serem brasileiros ou não, mas viverem no Brasil, isso é muito raro. Claro, viva o SUS. Viva o SUS. Viva o combate à AIDS no mundo. E vamos acabar até 2030. Amém. Obrigada pelo seu trabalho, Eduardo. Obrigado, oportunidade.